Rádio Nacional. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Nacional. Redação Nacional com Neise Marçal. Entrevista. O Rio de Janeiro ganhou, principalmente para os apaixonados sobre o assunto, a Academia Brasileira de História em Quadrinhos, com 60 mil exemplares, e ela funciona em Botafogo, já empossou quadrinistas e cartunistas, e é sobre este assunto que eu converso agora com a presidente da Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos, a Ágata Desmond. Bom dia, Ágata. Bom dia, Neise Marçal. Um prazer estar falando com você. Da mesma forma para todos nós aqui. Como é que surgiu essa paixão pelos quadrinhos e até chegar à Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos? Bom, ela surgiu através de um grande personagem, né, que foi a tag da Rádio Nacional, que foi o Jerônimo, era de Sertão. Maravilhoso. Era uma novela que passava na Rádio Nacional. E por conta disso, o artista que fez essa revista, que era do Moisés Veltman, dos quadrinhos, ele faleceu agora em 2012 e deixou esse projeto da academia, que era para a gente continuar, não deixar as artes, né, os desenhistas morrerem. Então foi através desse grande personagem, que era um herói nacional, que a gente saiu em busca dessa afirmação com a academia. E a nossa Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos, ela empossou realmente 20 acadêmicos. Nós estamos, assim, nos moldes da Academia Brasileira de Letras, onde a gente tem os acadêmicos que sentam na cadeira daqueles que realmente fizeram a história, das histórias em quadrinhos acontecerem. Nós temos o Ângelo Agostini, que seria, assim, um dos patronos. Temos o Antonino Mobono, Alex Raymond, André Leblanc, Carlos Assunção, Eugênio Colonese, temos Jaime Cortez, Edmundo Rodrigues, Nico Rosso. E a gente tem esse trabalho de trazer o resgate mesmo. Mas esse resgate que a gente vai fazer é através de trabalhos. Nós temos uma linha, né, de trabalho, onde nós vamos entrar nas comunidades, levar as histórias em quadrinhos, levar esse material que muitas das vezes não é conhecido. E a gente tem, assim, a ideia de fazer essas histórias serem conhecidas, como é conhecida a história do Brasil, a história do descobrimento da América. A gente tem esse objetivo, compromisso com as artes, de que nenhuma criança fique sem as artes. Ainda há pouco uma pessoa deu uma entrevista no seu programa falando, o senhor Robson Barros, ele falando de campanhas educativas, né? Você falou até sobre esse projeto contra as bebidas a menores. Então, essas campanhas educativas, a gente estará fazendo elas através de projetos, de desenhos, colocando a criança, respeitando, valorizando a criança. Porque a criança hoje em dia não é mais criança. Pega uma criança de 5, 6 anos, ela nem brinca mais de boneca. Ela está tão envelhecida pela vida que ela nem conhece o que é a arte, ela não conhece nada, ela só conhece aquele meio que ela vive. Agora, Ágata, nós conseguimos agora, o Ed conseguiu resgatar pra gente um trechinho da abertura, inclusive, da novela da Rádio Nacional, Jerônimo, Herói de Sertão, para quem está nos acompanhando. Vamos conferir um trechinho, depois a gente continua conversando. Ok. Vai ouvir alguém falar do herói dessa canção, que eu venho aqui cantar. Jerônimo é um nome famoso e querido, não apenas pelos sertanejos, mas também por um público numeroso que, através do rádio, acompanha suas aventuras, vibra com suas façanhas, aplaude as suas ações corajosas em favor dos fracos, dos humildes e dos oprimidos. Aqui vamos contar um episódio das aventuras de Jerônimo, o herói do sertão. Um episódio que nunca fora narrado. Uma historieta inédita chamada O Caso do Atirador de Punhais.
de luta pelo bem contra o mal, galopando está em todo lugar. Dá pra matar a saudade, né, Dá pra Ágata? matar a saudade pra vocês têm parte, né? Porque é a história. A história. É o resgate da história, entendeu? A Rádio Nacional teve um papel muito importante nas histórias em quadrinhos, porque essa novela, ela saiu da rádio para ir para os quadrinhos. E foi, assim, um momento muito importante das histórias em quadrinhos. Então, a gente tem que trazer essa memória, contar ela, mas ao mesmo tempo que você resgatar ela, você vai pegando todas essas crianças que estão aí abandonadas e mal sabem ler, mal sabem escrever, para que venham ter o conhecimento das histórias em quadrinhos. Para você ver, uma criança que não sabe ler e escrever, ela lê uma história em quadrinhos. Você vai dizer, como isso é possível? Porque Chaplin, né, ele tinha os filmes dele, não tinha legenda, mas a gente sabia que ele estava triste, a gente sabia quando ele estava com o cachorro sentado naquela porta, e a criança sabe, através dos desenhos. Então esse é o objetivo, ela vai ler através dos desenhos. É esse o objetivo que a gente tem, de trabalhar mesmo. A gente não veio para ficar parado, não, a gente quer trabalhar. E para isso, nós precisamos de um espaço, nós não temos um espaço. Nós temos um espaço em Botafogo, que é um espaço alugado, onde nós fazemos as nossas reuniões. A gente tem aí proposta, a Secretaria de Estado, de município está conversando com a gente, mas a gente não tem, assim, querer nenhuma casa e nem milhões, não. A gente quer um espaço dentro de uma escola, só isso que a gente quer. É um espaço que garanta a preservação dessa cultura, né? E que incentive vocês mais ainda a levar para a nossa criançada esse lado da história que não é contado, né? Que não é contado. Então, a gente tem o acervo na casa de cada um, parado na casa de cada um, mas não pode ficar um acervo desse, não pode ficar parado na nossa casa. Tem que ter um espaço onde as pessoas possam visitar, onde a gente possa fazer exposições, resgatar esses jovens que estão por aí. Porque se a gente não resgatar, o traficante vai resgatar, já está resgatando. Tem até um projeto aí chamado de menor, né? Porque o grande usa o menor, ele faz tudo que é errado e usa o que é o menor. Chega na hora, não, eu sou de menor, não posso ser preso, né? Não posso apanhar, não posso fazer isso nem aquilo. Então, chegou um momento das histórias em quadrinhos, que é tradicional, antiga, desde Angela Augustine, a gente usar todo esse conhecimento para aplicar naquilo que a gente possa resgatar, que é a idade, que é o jovem, que é a criança. Porque o futuro desse país não depende mais de mim, que já estou com 70 anos, mas depende deles. Se a gente tiver uma boa estrutura, uma boa campanha educativa, como esse Robson Barros acabou de falar aí na sua matéria, tão brilhante, né? E isso tem que ser feito. Agora, uma pessoa com 70 anos, cheia de disposição, com muita expectativa de transformação do ambiente ao redor, tá com muito mais gás do que garotinhas por aí, tá, Ágata? A gente está fazendo aquilo que a gente prometeu, né? Quando o mestre estava morrendo, o Edmundo Rodrigues, ele me pediu que não deixasse as histórias em quadrinhos morrerem. Então, eu dei a palavra e estou cumprindo. Estou aí dando a minha cara à frente do projeto para que a gente realmente possa fazer. E dizer para você que a gente está aceitando doações, quem quiser nos enviar revistas antigas, né? A nossa academia está aceitando, porque a gente tem que aumentar o nosso acervo, porque a gente tem um acervo múltiplo em tudo, né? Várias revistas. E nós aceitamos também qualquer tipo de doação, a gente aceita. Como é que faz, então, quem está nos acompanhando, que queira doar, né, o seu acervo pessoal para a Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos? Eu peço para entrar em contato com o nosso e-mail, Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos, @gmail.com.br. Tá .com. É .com. Entrar em contato com a gente, porque há uma maneira de fazer essa doação. A gente não aceita a doação simplesmente, não. Ela tem que fazer um documento e fazer essa doação num recibo, especificando o que tem, porque vai fazer parte do acervo da academia. Então, a gente tem agora um memorial da academia. E esse acervo a gente vai existir, vai ser computado do que a gente tem, para a gente levar essa memória adiante, não deixar ela morrer. Porque no passado, as histórias de quadrinhos ficou no auge.
no tempo da Rio Gráfica, da Ebal, da Vex e da Bloss, que foi o último império a cair, né, de quadrinhos. Então, agora a gente não tem editora mais, ninguém faz nada, os artistas estão desempregados. Então a gente visa esse trabalho para que resgate mesmo, que a gente passa tudo aquilo que está por aí, que pode vir a morrer. A arte pode morrer se a gente não injetar nela, se a gente não revitalizar, a gente acaba perdendo esse patrimônio histórico, porque as histórias em quadrinho é um patrimônio histórico. Muitos artistas morreram e deixaram esse legado para que a gente possa continuar. Nós temos 2 ainda antigos que estão vivos, que é o Valmir Amaral, que foi desenhista do Anjo, e temos o Júlio Shimamoto, que está vivo. A maioria, todos dos antigos, do tempo do Tico-Tico, da Rio Gráfica, já se foram. Bom, e eu desejo longa vida a todos os quadrinistas, a você com a sua disposição de fundar a Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos. Desejo também que ela se multiplique, o seu acervo se multiplique, vocês consigam um espaço adequado e que as nossas crianças tenham acesso a essa área lúdica do saber, do conhecimento, é tão importante, principalmente para a infância dos jovens, das nossas crianças no Brasil. Agatha Desmond, muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade, né? Mesmo com uma dor na perna, com uma dor ali, eu vou continuando. Agradecer pela oportunidade a você, por tudo. Muito obrigado, hein? Obrigada a você, a Agatha Desmond, presidente da Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos. E vamos deixar mais um trechinho da novela histórica da Rádio Nacional que inspirou tudo isso, Jerônimo, o Herói do Sertão. O herói dessa canção, e eu venho aqui cantar. Jerônimo é um nome famoso e querido, não apenas pelos sertanejos, mas também por um público numeroso que, através do rádio, acompanha suas aventuras, vibra com suas façanhas, aplaude as suas ações corajosas em favor dos fracos, dos humildes e dos oprimidos. Aqui vamos contar um episódio das aventuras de Jerônimo, o herói do sertão. Um episódio que nunca fora narrado. Uma historieta inédita chamada O Caso do Atirador de Punhais. Pelo bem contra o mal, galopando está em todo lugar. Lembram-se do Caveira? Foi um dos mais perigosos adversários de Jerônimo. É um caso ocorrido durante a luta de Jerônimo contra os crimes do Caveira que vamos agora narrar. Morro Queimado vivia momentos de terror. A presença do Caveira infundia o pânico em todas as almas. Foi quando circulou a notícia da chegada de Jerônimo. Notícia que logo foi levada aos ouvidos do Caveira por um de seus cúmplices. Chumbinho, apresente seu relatório. Jerônimo. Que tem Jerônimo? Ele, a noiva dele, a Aninha, e mais um moleque Saci chegaram a Morro Queimado. Quê? Sim, diz que foram chamados para ajudar a lutar contra o C, Caveira. Pagarão caro por esta ousadia. O Caveira não perdoa os seus inimigos. Pra que você mandou chamar a gente? Redação Nacional com Neise Marçal. Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Nacional.